A arquitetura, dizia Glauco Campelo que era uma grande sombra. Não tão sábia como a de uma árvore, que ela é uma sombra refrescante, mas era uma grande sombra. Eu acho que a sombra tem um papel fundamental na composição volumétrica, porque, apesar dela não ser volume, ela contribui muito para a leitura do volume real. Ela acentua determinados valores, ela sublinha outros, enriquecendo cada vez mais a tessitura da composição, que apesar de ser um elemento etéreo, mas ele é um elemento visualmente legível. O efeito de luz e sombra sempre foi um grande aliado do arquiteto na pretensão das composições. O que eu fiz ali foi um jogo de armários, sabe? As esquadrias e os armários avançando. Então, o esquema era mais ou menos esse. Essa ideia eu fiz em vários prédios, porque isso é um método, né? Não é uma solução que possa ser estanque. Você pode repeti-la N vezes com composições variadas, né? É uma sinfonia com teclado branco e preto do piano, né? De um certo modo, eu fiz as primeiras jardineiras em prédio. Minha ideia não era fazer jardineira, não. Minha ideia era fazer quintal. Eu me formei em 58. Em 1960, houve o início de um movimento de edificação em Recife para edifícios maiores, mais altos, sabe? Que era uma coisa até então, de um certo modo, não experimentada aqui, sabe? Aí eu vivia pensando como é que o cara que mora em casa convive com o cheiro da terra, com a horta no fundo do quintal, a galinha correndo no chiqueiro. Passar daí para um apartamento era uma mudança incrível, né? Então eu imaginei que se a gente não poderia fazer apartamentos aqui no Nordeste com um pouco de quintal neles. Essa ideia
eu insisti muito e foi rechaçada na maioria das vezes, porque, sem dúvida, onerava um pouco o custo da área privativa do apartamento. Aí foi quando eu comecei a pensar em propor, pelo menos um jardim pequeno que fosse. Aqui as janelas que abrem, aqui tem um plano da fachada, tem a jardineira. Dá um toque de charme, né? Uma verbena, uma gerbera. O vento que passa. Eu acho que esse croquis demonstra o que acontece no Vila Mariana. E as jardineiras seriam uma minimização da ideia do quintal, mas que pelo menos trariam para o apartamento, para as vidraças dos apartamentos, um horizonte verde. A fachada verde eu acho que podia ser tentada. E quando eu digo trazer o verde para a arquitetura, não é a moleza de trazer verde para a casa térrea, não. É trazer para a torre. Mas eu sempre procurei dar um certo dinamismo nas fachadas, através de reentrâncias, saliências, brises, jardineiras, varandas sacadas, me liberando, de um certo modo, da fachada chapada, digamos assim, plana. E com isso criando aquela riqueza da vegetação, que tem um certo movimento, né? O prédio ficaria mais integrado, na medida do possível, porque essa integração é uma integração sutil. E a arquitetura tem que ter epiderme, né? Ela tem que ter sensualidade, né? Há uma intimidade muito grande entre paisagem, meio ambiente e espaço humano. No momento em que a gente consegue, através de elementos da arquitetura, trazer para dentro dela um pouco desse espaço externo, dessa paisagem, ou fazer com que o espaço dela avance sobre a paisagem, nós estamos fazendo uma arquitetura de boa qualidade, uma arquitetura integrada, uma arquitetura na escala humana. Eu sempre procuro a maior integração possível da natureza com o espaço interno, que eu chamo um espaço de transição verde, que é o terraço aberto para uma paisagem verde sempre. Coincidentemente, aqui no meu escritório você encontra isso com mais pujança, porque eu disponho do verde da mata ciliar que está aí na frente, na margem do Capibaribe.
O racionalismo da construção vertical, muito mais prismática, muito mais fria, digamos assim, foge um pouco da adaptação ao sítio. Ora na sua topografia, porque você se distancia dos relevos com a torre, ora da própria paisagem. Então, a maioria das vezes, quando você tem uma concentração muito grande de edificações, você até camufla a paisagem, que traria ou deveria trazer algumas características para o edifício. Na medida do possível, todas as edificações feitas num clima tropical devem ter características apropriadas para um clima tropical. O interesse maior do arquiteto que produz para o Nordeste é criar qualidade de vida, e qualidade de vida num clima tropical é você estar em algum lugar ameno, sombreado, que tem abertura para permitir os ventos. Na demanda imobiliária, há um certo desrespeito a isso, eu diria até assim, sabe? Hoje está havendo uma construção muito mais cara do que uma construção tropical seria, em função de um novo modismo, que é você ficar tentando fazer uma arquitetura de Dubai no Nordeste, por exemplo. Então, se há de se gastar colocando vidro numa fachada de piso a teto, de térreo a 30º andar, isso é muito mais oneroso do que fazer um edifício com jardineiras generosas, com beirais protegidos, que não só enriquece volumetricamente, como também ajuda a amenizar o conforto de habitar. Então, cabe a nós, arquitetos, perseguirmos essa possibilidade e aos incorporadores, de forma até educativa, aceitarem esse desafio. Porque, na realidade, é um ônus que pode facilmente se tornar em bônus. No momento em que isso aumentar a possibilidade de desejo das pessoas comprarem aquele imóvel, o que você gasta mais para ter esse tipo de interesse é muito menor do que uma página de jornal de propaganda, ou do que 30 minutos de televisão toda semana. Mesmo porque eu acho que essa arquitetura muito moderna que está havendo agora, ela compromete, às vezes, a perenidade da arquitetura, sabe? Porque eu me lembro que o professor Ayrton de Carvalho, que na época era diretor do IFAM, ele aí dizia na aula, ele disse, essa arquitetura ititex não dá boa ruína. Ele até era mais severo, dizia, não dá nem boa ruína. Então eu me preocupo um pouco com isso na arquitetura contemporânea, sabe?